Então vamos iniciar. São só esses dois. Os dois saíram sexta-feira à noite. Carnaval, de fato, as coisas pararam, né? E de vez em quando é bom também dar uma parada. Então, ó, no dia 24, vamos começar aqui. Dia 24, o XP Malls, que é o XPML11, administrado e gerido pela XP, que tem 300.598 cotistas, anunciou que o fundo vendeu 10% do Catarina Fashion Outlet. Acho que aqui eu estou me expressando mal. 10% do que ele tinha, né, da participação que ele tinha no Catarina Fashion Outlet por 97.572.000, que serão recebidos da seguinte forma: 32.272 já foram recebidos, né, no dia 24, no dia desse fato relevante. 23.051.000 em 6 meses. Depois 13.830 em 12 meses. Mais 13.830 em 18 meses. E depois 9.220 em até 24 meses. Em 24 meses. E ainda tem uma parcela adicional, esse é aquele famoso earn-out, né? Se o imóvel ainda gerar uma rentabilidade mínima tal, aí eu vou lá e te pago mais um pouco. Seria vou arriscar aqui dizer que é o contrário de uma renda mínima garantida, né? O vendedor fala, não, mas o imóvel tem capacidade de gerar ainda muito mais renda por causa disso, disso, disso. Então o comprador fala, tá bom, se chegar em tal patamar de renda, eu te pago mais. Né? Na renda mínima, como é que é? O comprador paga mais para receber de volta a diferença do que ele acredita em que o imóvel é capaz de gerar e o que está gerando. Aqui, no earn-out, como o mercado chama, o comprador paga menos. E se o imóvel gerar aquilo que o vendedor está dizendo que é capaz de gerar, aí ele vai lá e paga um adicional, né? Olha que interessante, a gente tinha feito essa ligação entre earn-out e renda mínima garantida ainda. Então, essa parcela adicional, se o shopping atingir métricas operacionais, então isso que é o tal do earn-out, né? Olha, atinge tal meta aí que eu te pago um pouco mais, essa parcela adicional vai ser de 5.366.500 em 25 meses, e em conjunto com as parcelas 1 a 4. Professor, como que é esse negócio em 5 meses em conjunto com as parcelas 1 a 4? Não entendi. Também não entendi, o fato relevante nesse ponto não ficou claro. É claro que tem um earn-out aí, tem um valor adicional se o shopping performar bem e que é de 5 milhões. Agora, como o fundo vai receber isso, eu realmente não deu para entender. As parcelas serão corrigidas monetariamente, pro rata di. Muito bonito, mas não fala muita coisa. A gente não sabe qual é a correção, se é IPCA, se é CDI, enfim, não está especificado. Mas essas parcelas, né, do 2, 3, 4, vai receber em 6 meses, 12 meses, 18, 24 meses, evidentemente isso vai ter alguma correção. É só o IPCA, IPCA mais alguma coisa? Não sei, não está no fato relevante, mas é assim que foi divulgado. Seguindo, a fração vendida não inclui direito à área de expansão que está prestes a ser inaugurada, já mês que vem, em março de 2023. Quem passa pela rodovia Castelo Branco vê, né, esse shopping em frente bem próximo aonde hoje e depois da inauguração do shopping é aquele novo aeroporto, Catarina também, que fica do outro lado da rodovia, e vê que o bicho vai crescendo, né? Quem passa nos últimos meses está vendo uma construção enorme bem do lado dele, talvez não tenha ligado uma coisa a outra, mas é a expansão do shopping. Logo, logo você não vai nem perceber que são coisas diferentes. E essa é a terceira expansão que está sendo entregue. Então, tem um terreno de estrada gigantesco ali. Você sabe que, olha, dá para construir um shopping desse tamanho, mas eu não vou começar fazendo todo esse investimento. Constrói um negócio menor, lança um empreendimento, espera ele maturar, começar a retornar alguma coisa. Está indo bem, faz sentido a gente expandir? Quer dizer, está um formigueiro de gente aqui, então vamos expandir. Aí espera essa expansão maturar, deu certo, vamos expandir mais um pouco. Então o fundo está para entregar a terceira expansão. E esse pedaço aí que o XP Malls está vendendo não dá direito a essa expansão. Então ele está vendendo mesmo aqueles 10% da participação e sem direito à expansão que vai ser entregue, que o XP Malls sim está dentro dela, né? Tem direito a essa expansão. E isso também ajuda a explicar o motivo da venda. Você vai ver aqui. Bom, então o fundo investiu no shopping em outubro de 2018 e o valor atualizado dessa compra é de 63.767.000
reais, 63.767 aqui arredondando. Essa venda gera um lucro de 33.805, o que equivale a R$ 1,59 por cada cota, sem considerar as correções monetárias das parcelas. Então, pegando aqui esse valor de venda de 97.572, mas você já percebeu como vai receber em várias parcelas ao longo de 6, 12, 18, 24 meses, e essas parcelas serão corrigidas, a gente não sabe no detalhe como, mas vai ser corrigida, então esse valor vai ser um pouquinho maior. Mas se fosse à vista, né, para a gente poder ter uma dimensão do resultado, seria R$ 1,59 por cota. Olha que interessante, quando o fundo comprou essa participação, em 2018, o NOI caixa do shopping foi de aproximadamente 37 milhões. O que é esse tal de NOI? É o Net Operational Income, a receita operacional líquida. Então não é o lucro propriamente dito, mas a receita operacional. Quanto que está vendendo de uma forma, tentando chegar bem próximo da geração de caixa. Tira, faz um ajuste aqui, uma coisa ali, mas a ideia é entender o quanto que está entrando de dinheiro. Receita operacional líquida, NOI. Então, quando o fundo comprou a participação lá em 2018, esse NOI foi de aproximadamente 37 milhões de reais, no ano de 2018. No final de 2022, o NOI caixa foi de aproximadamente 75 milhões, ou seja, o shopping dobrou a geração de caixa líquida. E a nossa memória é curta, não é assim? A gente teve uma pandemia no meio do caminho, né? O shopping dobrou a geração de caixa líquida. E aí você fala, pô, mas então tá bombando, por que vai vender, né? Porque essa é a hora de vender, né? Não é a hora de comprar, né? A hora de vender é a hora que as coisas estão indo muito bem, não é? É assim que a gente fala. Compra fundo imobiliário quando está caindo. Pô, por que o gestor não compra os imóveis agora que estão caindo? Porque a gente não põe dinheiro dentro do fundo. Então, se ele não vai comprar a hora que está caindo, ele vai vender aquilo que está subindo. Essa é bem a ideia do que está acontecendo aqui com o XP Malls. E não é a minha interpretação. Ó. Após a inauguração da expansão, a participação do shopping no fundo vai ser equivalente a 12% da área bruta locável. Então, o Catarina Fashion vai ser 12% de todo o XP Malls e 21% da receita operacional líquida, do NOI caixa estimado para os próximos meses. Então veja que esse shopping ele cresceu tanto, ele é tão rentável, tem sido tão rentável que ele está engordando a participação dele em relação ao total, né? O XP Malls tem vários outros shoppings, participação em vários outros shoppings, não só em São Paulo, em outros lugares do Brasil, mas o principal tem sido o Catarina. E aí, ó, com a expansão que vai ser entregue em março, o shopping vai ser equivalente a 12% de toda a área bruta locável do fundo e 21% da receita operacional, do caixa que entra no fundo. Se o fundo não vendesse essa participação que está sendo anunciada aqui à venda, o shopping então representaria 14% da área bruta locável e 24% do NOI caixa, ou seja, quase 25%, quase um quarto do fundo estaria concentrado em um único shopping. Então essa venda reduz a concentração do XP Malls no ativo, mantendo uma boa diversificação. Se você assistiu Fatos Relevantes da semana passada, eu falei da venda lá do Quinéia, eu falei, olha, todo mundo está olhando para o retorno, mas, a meu ver, tem mais um bom resultado aqui, que é diminuir o risco, diminuir a concentração, lá no caso do Quinéia, no setor de logística e tal. Aqui, o que o XP Malls está fazendo e anunciando? Ó, a gente teve um belo retorno aqui, tá R$1 e tanto por cota, mas a gente também está diminuindo o risco do fundo. Porque olha aqui, se toda vez que você vê alguém sério falando de finanças, ele vai te falar diversifique, diversifique, diversifique. Quando a gente inicia um investimento, uma carteira, você pode ir lá estudar e tal, você inicia a sua carteira, está tudo diversificadinho e tal. Acontece que no dia seguinte, os preços dos ativos vão mudar, uns vão subir, outros vão cair e tal. E com o passar do tempo, assim, de um dia para o outro, esquece essa variação, mas esquece de verdade. Com o passar do tempo, você vai dar uma olhada no seu portfólio e ele já não está tão bem dividido quanto você fez no início, justamente porque algumas coisas foram muito bem valorizadas, outras muito mal, tal, e aí, de repente, você dá uma olhada e fala, opa, quando eu fiz minha carteira de fundo imobiliário, por exemplo, eu tinha
10% em shopping, 10% em logística, 20% para ficar mais fácil. 20% em shopping, 20% em logística, 20% em escritório, 20% em FOF, 20% em CRI. E aí agora o que acontece? CRI virou 40% e todos os outros foram diminuindo. Mas não fui eu que fiquei fazendo novos aportes, é porque os outros caíram, o CRI subiu, tal, não sei o quê. Desbalanceou. Então o que você vai fazer? Vai buscar o rebalanceamento. De que maneira? Ou você vende um pouco daquilo que cresceu demais, ou você para de investir nesse ativo, nessa classe que engordou demais na participação, e só investe nos outros. Essa pode ser uma maneira um pouco mais demorada de chegar no rebalanceamento. O XP Malls já fez várias emissões e várias aquisições, e sempre, todo gestor busca uma diversificação. E esse shopping, ele teve um resultado tão excepcional que ele acabou engordando demais a participação dele, a importância dele dentro do fundo. Então o gestor está aproveitando para vender um pedacinho, um pedaço que não tem direito à expansão, vender um pedaço para diminuir a participação ou a relevância do fundo, do shopping dentro do fundo, para que o fundo não fique dependente de um único ativo, certo? Então ele faz isso num momento em que ele faz com bom lucro, vai ter uma distribuição importante para fazer para os cotistas e, ao mesmo tempo, reduz o risco. A gente só consegue, de uma maneira automática, ter olhos para o retorno. Mas se tem um pouco mais de retorno e com menos risco, significa que esse retorno é, na verdade, maior. Quanto monetariamente falando, não é essa conta. Mas você tem mais retorno com menos risco, você tem mais valor em um determinado ativo. E é isso que aconteceu no XP Malls com essa venda, certo? Uma criticazinha ou outra podia ser um pouco mais claro no detalhamento do fato relevante, mas a operação me parece uma bela operação. Legal. E mais do que isso, uma bela lição de como se faz a diversificação e rebalanceamento de portfólio. Lição essa que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Dá uma olhada na sua carteira, como ela era, se você planejou como ela era e como ela está hoje. E aí você vai ver que, tem uma oportunidade aqui de eu rebalancear. Por que uma oportunidade? Só para eu aproveitar e para fazer lucro? Não, para manter a relação de risco que você buscava. Por que você diversificou? Não foi para ter um risco menor, diversificar receitas em vários segmentos ou classes de ativos diferentes? Se essa diversificação diminuiu, se concentrou em um ativo, uma classe de ativo, aumentou o risco do seu portfólio. Então vai lá, rebalanceia, mantenha o risco naquilo que você estava disposto ou disposta a tomar, ok?